Sejam bem-vindos ao podcast do Centro Cristão da Família Ananindeua. Isso fica nos Estados Unidos. Mas o que é mais importante é que esses dois pastores, desde sexta-feira, estão sendo ameaçados de morte. Pela primeira vez na história no campeonato de futebol, Jesus foi glorificado de uma maneira incrível. Mas você sabe que o futebol não é um campo neutro. Por trás do futebol existem muitas coisas erradas. E o presidente da Conmebol, a Conmebol fica no Paraguai, em Assunção. Esse irmão está congregando na igreja de Emílio Agüero. Emílio tem sido hoje o principal pastor do Paraguai. Emílio tem feito um trabalho lindo. E o presidente da Conmebol congrega na igreja de Emílio. E ele fez esse convite para Emílio, mas não sabíamos do que ia acontecer após todo esse processo. Recebemos uma carta, um e-mail do pastor Emílio, da sua esposa, dizendo que nós tínhamos que orar por eles, porque após esse episódio, eles receberam várias ameaças de morte. O Islã não quer que Jesus seja glorificado. E no Paraguai existem muitos islâmicos. Existem muitos islâmicos na América do Sul toda. E uma das coisas que nós ouvimos é que os seus filhos, eles estão nos Estados Unidos ainda e ficarão até o final do mês, que receberam uma carta de ameaça de morte para a explosão do carro deles. E eu fiquei pensando sobre isso. Esses irmãos não fizeram mais nada do que proclamar o nome de Jesus. Mas eu vou dizer a você uma coisa. A FIFA, ela é neutra quanto... Na verdade, ela não é neutra. A FIFA proíbe qualquer menção religiosa em qualquer campeonato que ela patrocina. Quando esses dois irmãos, nós vimos isso, eu estava sexta-feira em casa, o apóstolo Dario nos mandou uma mensagem. Eu particularmente não iria ver o jogo da Argentina, mas nós fomos ver e nós vimos o quanto o estádio vibrou com as orações e a proclamação do reino de Deus. Mas em contrapartida, o inferno se levantou. E eu acho que isso é apenas um começo. Daqui a pouco nós seremos perseguidos porque falamos no nome de Jesus. E desse jeito aí, milhares e milhões de pessoas no mundo todo ouviram falar de Jesus. E nós precisamos orar por esses dois irmãos e suas famílias. Não é uma coisa fácil. Quando nós soubemos que eles iam fazer isso, eu particularmente orei ao Senhor, porque eu sei o quanto o inferno se levanta para calar a boca da igreja no mundo. Isso não é nada mais, nada menos do que um natural. Mas precisamos orar por esses irmãos, por toda a família do pastor Agüero, Emílio, para que ele possa ser protegido. E o pastor Caleb também. Tanto é que uma missão da Juvenete saiu dos Estados Unidos e foi para o Paraguai, mas não foi com seus pastores principais, por causa da ameaça que eles tiveram. Então eu queria que você curvasse sua cabeça nesse momento, e que você fechasse os seus olhos, e que nós abençoássemos essas famílias pastorais. Elas são parte daquilo que nós somos. O mundo todo viu esse vídeo. E nós, da Graça e da Grace, precisamos estar orando por esses irmãos. E eu queria pedir a você que orasse comigo agora. Senhor, nós oramos pela proteção dos teus servos. Pastor Emílio, pastora Lilian, seus filhos. Pastor Caleb, sua esposa e seus filhos. Oramos para que o Senhor os proteja, Senhor.
Eles não fizeram nada de mal, eles só anunciaram o teu nome. E eu sei, Senhor, que milhares de pessoas e milhões de pessoas ao redor do mundo que viram, Senhor, essa abertura, essa proclamação, foram abençoadas. Porque o reino do Senhor precisa ser pregado e a mensagem do Evangelho precisa ser pregada, Senhor. E nós oramos agora, Senhor, pela proteção, para que o Senhor guarde, livre do mal, Senhor. Que o Senhor proteja, Senhor, esse dirigente da Comebol, Senhor. Proteja ele. Ele arriscou muito a sua vida a levar 2 pastores para esse campo de futebol nos Estados Unidos. E eu sei, Senhor, que tudo isso tem um projeto teu. E eu sei, Senhor, que o Senhor definiu isso como um tempo para esses pastores e suas famílias. Mas nós oramos para que o Senhor os proteja. Nós oramos para que o Senhor os guarde, Senhor. Livra do mal, Senhor. Protege, ó Deus, toda a igreja, Senhor, mais do que vencedores lá no Paraguai, Senhor. Todas as congregações que eles têm, Senhor. Nós pedimos que o Senhor proteja os pastores dessa igreja, os membros dessa igreja. Pedimos que o Senhor proteja também, Senhor, a igreja do pastor Caleb, Senhor, nos Estados Unidos e também, Senhor, da América, Senhor, na América do Sul, na América do Sul, Senhor. Nós pedimos, Pai, pedimos, Senhor, que o Senhor venha com a tua paz na Guatemala, que o Senhor venha com a tua paz no Paraguai, que o Senhor venha com a tua paz em todas as igrejas ligadas à Graça Internacional. Pedimos que o Senhor abençoe e proteja, Senhor. Nós, como corpo, interligados, os abençoamos em nome de Jesus. Amém, amém e amém e amém. Amém, irmãos. Continue orando por eles. Eles precisam de nossas orações. Pastor Caleb é o pastor que está preparando a equipe para vir ao Pará. Pastor Caleb é o líder dessa equipe e nós precisamos orar para que nada de mal aconteça. Então, também eu peço a você que esteja preparado para a grande perseguição da igreja. O que foi que eles fizeram demais aqui? Nada. Proclamaram o reino de Deus. Mas o mundo árabe não perdoou. E oremos para que Deus salve o maior número de árabes nas nações da terra, irmãos. Os árabes precisam de Jesus. Amém? Então eu creio que isso é uma palavra que Deus tem para nós essa noite. Amém? Por gentileza, abra a sua Bíblia no livro de Apocalipse, no capítulo 22, no versículo 17. Apocalipse 22, 17. Nós temos uma palavra e eu quero dividir com você essa palavra. Primeiro eu quero dizer a você, o Espírito Santo tem uma missão à igreja. A igreja não é esse prédio, a igreja é eu e você. Nós somos a igreja e o Espírito Santo tem nos dado uma missão. E nós precisamos ouvir e entender sobre a nossa missão. Então, se tem uma coisa que essa noite eu profetizo a você, é que os seus ouvidos sejam abertos para ouvir a voz do Espírito. Para que você corresponda à voz do Espírito. O Espírito Santo está falando à igreja no planeta Terra. Em muitos lugares do mundo, o Espírito Santo está usando pessoas para anunciar o Evangelho. E, acima de tudo, anunciar a volta do Messias. O Messias está voltando. E Ele está chegando mais rápido do que nós imaginamos. E Ele vai levar a sua igreja, mas a igreja precisa estar preparada para isso. Por isso eu quero dizer a você, você tem uma missão. Você foi chamado para ter uma missão e o Espírito Santo vai ungir, selar, abençoar a sua vida para essa missão. Por isso, ouça o que o livro da Revelação nos diz. Ele nos diz, o Espírito e a noiva dizem, vem. Não ouvi um amém por isso.
O Espírito e a noiva dizem... O Espírito e a noiva dizem, vem. Que todo aquele que ouve diga, vem. Vem. Porque quem tiver sede, venha. Quem quiser, beba de graça da água da vida. De quem estamos falando? De Jesus. A noiva está sendo ataviada. A noiva está sendo preparada. E mais do que nunca, eu e você, que somos a noiva de Jesus, a noiva de Cristo, temos que estar preparados para que Ele venha. Então eu digo a você, se você tem ouvidos, ouça o que o Espírito está dizendo, Ele está vindo. Mais rápido do que nós imaginamos. A qualquer momento a trombeta pode soar. Porque quando eu vi esse momento dos nossos pastores, eu disse, Senhor, quantas milhões de pessoas agora acabaram de ouvir a sua palavra? Quantos milhões de pessoas de várias línguas, vários lugares do mundo? E a Bíblia diz que o Evangelho deve ser pregado a toda língua, a toda cultura, a toda raça, para que Jesus venha. Então eu estou muito certo que Jesus está vindo buscar a sua igreja. Porque a Bíblia diz que Jesus está voltando. Porque a Bíblia afirma que Jesus é o Senhor de todas as coisas. E nós precisamos crer na Bíblia. Por isso nós somos de Deus. Agora, antes que esse dia aconteça, antes que esse dia venha a existir, eu preciso dizer a você que o Espírito vai nos capacitar. O Espírito vai capacitar a igreja para ela se manifestar do jeito que Deus quer que ela se manifeste. Eu quero dizer a você essa noite que o Espírito Santo está nesse lugar. E Ele está apto essa noite para ungir a sua vida e despertar em você uma unção nova, uma unção fresca, uma unção capacitadora para fazer uma grande colheita. Você precisa crer nisso. Você precisa crer que você não é um fruto do acaso. Você não é um fruto de um encontro entre o homem e uma mulher somente. Você é fruto de um projeto de Deus a essa geração. Você nasceu com um projeto. Você nasceu com uma missão. Você nasceu com aquilo que Deus quer que você seja. E nada e nem ninguém vai abortar essa missão na sua vida. Você é um agente do reino de Deus. Você é um agente da presença de Deus. Você é a igreja de Deus. Uma igreja que nasceu para ser vencedora. Uma igreja que nasceu para ser gloriosa. Uma igreja que nasceu para ser forte. Uma igreja que nasceu para mostrar o Deus a quem ela serve. Que você entenda isso essa noite. Por isso, uma das coisas que eu entendo é que a igreja recebeu a missão de Cristo. Ela recebeu uma missão de Cristo. Quando Jesus está para subir aos céus, Jesus vai dizer aos seus discípulos, vão, preguem o Evangelho, vão e ensinem as pessoas, vão e batizem as pessoas. Vocês precisam estar com essa missão clara na mente de vocês. E eu quero dizer para vocês que mais do que nunca haverá algo claro para nós com essa missão. Deus vai clarear a nossa missão, porque o Espírito Santo concede à igreja dons para que ela sirva a Cristo. Por isso, abra a sua Bíblia na primeira carta que Paulo escreve aos Coríntios, capítulo 12, versículo 7 ao 11. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um proveito. Eu quero dizer a você, você foi escolhido por Deus. Alguém pode dizer um amém por isso? Deus escolheu você para cantar, para tocar, para dançar, para salmodiar, para aplaudir, para servir, para ser alguém que esteja na presença dEle.
Eu quero que você entenda uma identidade de Jesus para a sua vida. Você nasceu para glorificar a Deus. E você glorificará a Deus em todas as áreas de atuação da sua existência. Eu profetizo na sua vida um latente usar de Deus na sua vida. Um latente usar de Deus na tua casa, na tua família. E ninguém jamais vai parar a obra que Deus começou na sua vida. A obra que Deus começou na sua vida, ela tem uma continuidade. A obra que Deus tem na sua vida, ela tem uma continuidade, e essa obra vai ser perfeita. Aquele que começou a boa obra nas nossas vidas, Ele vai concluí-la. Ele vai concluí-la. Ele vai concluí-la. Porque o Espírito Santo está entre nós. E Ele vai usar você. Quem crê que Ele vai usar você? Ele vai usar você. Ele precisa usar você. Ele precisa usar a sua vida. Ele precisa usar você. Por isso é muito importante que você entenda que a unção, que o dom, que a graça que Deus colocou sobre a sua vida tem um propósito. Qual é o propósito, pastor? É abençoar. Você é um Baruque, você é um abençoador. Você nasceu para abençoar as pessoas. Você crê nisso? Ouça o que diz. A cada um de nós é cedida a manifestação do Espírito para o benefício de todos. Diga, benefício de todos. Então, o Espírito Santo veio sobre a sua vida, derramou a sua unção e a sua graça, para você ser beneficiado e beneficiar a outros. Você precisa entender isso. Você não é só mais um crente. Você é um servo do Deus Altíssimo, que nasceu para ser abençoado, mas nasceu também para compartilhar a bênção recebida. Você é um dispenseiro. Você é alguém que o Senhor chamou para multiplicar aquilo que recebeste do Senhor como algo real na tua geração. Por favor, segue o versículo 8. A um Espírito dá a capacidade de oferecer conselhos sábios. Eu não sei se você poderia dizer um amém por isso, mas a Bíblia está dizendo que o Espírito nos capacitará com conselhos sábios. Eu não sei quanto a você, mas eu acho que a minha geração está necessitando de vários conselhos sábios, de gente que sabe dizer algo com sabedoria, ao ponto de levar pessoas a entenderem seus propósitos. Eu quero dizer a você que você nasceu para isso. Você nasceu para ajudar as pessoas a encontrar seu destino. Você tem a palavra de Deus na sua vida. O Espírito Santo derramou essa palavra na tua vida, esta unção. Por quê? Porque você precisa ter conselhos sábios. Ou você não quer ter conselhos sábios? Ou você não quer orientar pessoas? Ou você não quer discipular pessoas? Ou você não quer mentorear pessoas? Uma das coisas que eu aprendi na minha jornada é que para que eu possa me tornar um mentor de alguém, eu preciso ter sabedoria para que eu possa dar conselhos sábios. Muitas das vezes as pessoas não querem ouvir os meus conselhos, talvez não porque não sejam sábios, é porque elas não querem se submeter aos conselhos. Então nós precisamos que você e eu tenhamos sabedoria nos nossos conselhos, para que as pessoas possam entender. E eu quero dizer uma coisa para você hoje: se você se permitir ser usado por Deus nesta área, você vai livrar muita gente da morte.
Você vai livrar muita gente da derrota. Você vai tirar muita gente do buraco da vida. Você vai tirar muita gente de áreas destruidoras ou destruídas. Porque você vai ter sabedoria naquilo que você faz. Você crê nisso? Ah, eu creio nisso. Aí a Bíblia vai dizer a outros mesmo, o Espírito dá a mensagem de conhecimento especial. Continua, por favor. A o mesmo Espírito da grande fé. E outro, o único Espírito concede o dom de cura. Continua. Deixa eu ler aqui, porque ali está muito meio... Eu não sei se está embaçado ou é os meus olhos que estão embaçados. Mas diz que há outras operações de milagres. Há outras profecias. Há outros discernimento de espírito. Há variedade de línguas. Há outras capacidades para interpretá-las. Mas um só é o Espírito que realiza todas estas coisas, distribuindo-as com quem lhe apraz, a cada um individualmente. Quer dizer que existe uma pluralidade de dons. E eu quero dizer a você, eu estou orando pela pluralidade de dons nessa casa. Mas eu estou orando por pessoas que querem os dons. Para as pessoas que querem operar nos dons. Porque operar nos dons é algo muito importante para que a igreja seja representada na terra. A igreja precisa ser uma manifestação de Deus. Que hoje o Espírito Santo paire sobre nossas vidas. E como foi no dia de Pentecostes, o fogo do Senhor caia sobre nossas vidas, para que possamos corresponder ao Espírito Santo. Irmãos, mais do que nunca na história da igreja, nós precisamos das manifestações dos dons do Espírito. Talvez você não tenha ainda essa conscientização de quanto isto é importante. E eu quero dizer a você que isto é importante. Isso é importante em toda a vida da igreja, seja no louvor, seja na dança, seja na pregação, seja na adoração, em todo o momento, nós precisamos da presença do Espírito Santo. Em todo momento precisamos da manifestação desse Espírito Santo, para que nós sejamos uma igreja eficaz. Porque a capacitação do Espírito Santo vai nos fazer ser eficazes no nosso propósito. E eu, como seu pastor, profetizo na sua vida a eficácia do teu chamado e da tua missão. Seja eficaz no seu chamado e na sua missão nesta terra. Porque você nasceu para isso. Você não nasceu para ser um membro da igreja. Você não nasceu para sentar no banco da igreja. Você nasceu para resplandecer a glória do Senhor. Por isso levanta e resplandece, porque já chegou a sua luz. Levanta e resplandece, porque o Senhor já tem algo para você. Deixa o Espírito Santo usar você. A unção do Espírito Santo nesses dias é uma questão de sobrevivência. Eu vou dizer uma coisa a você que eu disse na última sexta-feira no nosso culto. Alguns de nós não ficarão de pé sem a presença do Espírito Santo. Alguns de nós nós não aguentaremos as pressões do mundo sem a presença do Espírito Santo. Alguns de nós não teremos raízes profundas para suportar os dias maus sem a presença do Espírito Santo. Digo a você que mais do que nunca na história da igreja, nós precisamos da manifestação do Espírito Santo. E como nós acabamos de ler, todos não terão a mesma manifestação. A manifestação será múltipla.
ela será gigantesca, ela será real, mas precisamos do Espírito Santo. E sendo cristão da família, abra a sua vida para a manifestação do Espírito Santo. Sendo cristão da família, levante-se na força do Espírito Santo. Oh, aramachuri, ayassou, aramamas. Sendo o cristão da família, você não suportará os dias que virão sem a presença do Espírito Santo. Por isso eu quero te incentivar uma coisa essa noite. Busque a presença do Espírito Santo. Ore, como você nunca orou antes, talvez. Ah, pastor, mas talvez eu não fale em línguas. Isso não é um problema. Falar em línguas é apenas uma evidência. Mas você pode curar, você pode operar milagres. Você pode liberar profecias, você pode liberar a fé, você pode liberar tantas coisas no nosso meio. Porque nós nascemos com essa missão, irmãos. E eu quero dizer a você, centro cristão da família, não aborte a unção que Deus derramou sobre você. Não aborte a graça que Deus derramou sobre você. Você não foi conectado a esta casa. Você não foi conectado a esta missão por um acaso. Você foi conectado porque Deus quer impulsionar você. O Espírito Santo é aquilo que vai impulsioná-los a chegar aonde Deus quer que você chegue. E eu vou profetizar uma coisa essa noite. Quando o Espírito Santo te impulsionar, você chegará exatamente aonde Ele quer que você chegue. E aonde Deus quer que você chegue? Nos lugares altos, nos lugares bons. Porque Deus não tem pensamentos ruins ao nosso respeito. Porque os pensamentos de Deus são bons, são maravilhosos. Então preste atenção no que eu vou falar a você. Em João capítulo 15, versículo 26 e 27, Jesus vai nos dar o mandamento de sermos testemunhas. Testemunho é um serviço da igreja ao mundo, em nome de Deus. Ouça o que Deus está falando. Ele precisa de testemunhas. O que o pastor Emílio e o pastor Caleb fizeram foram testemunhas. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se você se disponibilizar a ser uma testemunha, Ele pode tirar você de trás das manadas dessa terra. Ele pode escolher você para ir a lugares que você nunca imaginou ir antes. Ele pode colocar você em lugares de exposição. Naturalmente, muitos de nós temos medos das exposições. Não tenha medo da exposição se Deus levou você até lá. Eu quero declarar isso essa noite. Alguns de nós vamos ser expostos pelo Espírito Santo. Alguns de nós seremos expostos pelo Espírito Santo. E isso quer dizer o quê, pastor? Que Ele vai nos levar a lugares de honra. Ele vai nos levar a lugar de excelência. Ele vai nos dar êxito no nosso chamado. Quem crê, dê um glória a Deus por isso. Quem crê, dá um glória a Deus por isso. Ah, pastor, mas eu sou uma pessoa pequena. Se Deus é bom em alguma coisa, é multiplicar tudo que nós temos. Hoje de manhã, ouvindo o meu pastor, ele me mexeu comigo de uma forma tremenda, a palavra do meu pastor hoje pela manhã. Ele falava sobre a viúva que foi até o profeta. E ele dizia que a viúva foi buscar algo, porque o marido havia morrido. E ele dizia que aquela viúva disse ao profeta: meu marido morreu. E aí, ela estava numa situação difícil. Só que quando aquela mulher ouviu a voz de Deus, porque nós precisamos ouvir a voz de Deus. Ela ouviu a voz de Deus dizendo assim: vá,
pegue as vasilhas dos vizinhos e comece a encher. Comece a encher. Uma endividada, uma mulher viúva, com tudo para dizer não vai dar certo. E ela pega algo e vai ser usada por Deus para multiplicar. O apóstolo ainda chegou a dizer que havia a possibilidade desse óleo até hoje estar multiplicando. Mas ele dizia uma coisa que mexeu comigo. Nunca diga a Deus que você não pode. Nunca diga a Deus que não vai dar certo. Nunca diga a Deus que não vai conseguir. Porque Deus sempre está no controle de tudo. Deus sempre está no controle de tudo. Você pode dizer, aquela mulher era uma mulher sem eira e sem beira. Sim, ela não tinha condições nenhuma. Mas quando nós obedecemos a Deus, nós somos alvos na multiplicação de Deus. Eu quero dizer a você que Deus vai multiplicar o azeite que há em você. Quando Jesus estava com seus discípulos e havia uma multidão, estavam todos com fome. O que faremos? Não sabemos. Mas, Senhor, tem um garotinho aí com alguns pães e alguns peixes. Tragam a mim, porque tudo em minha mão pode se multiplicar. Tudo na minha mão pode se multiplicar. E eu libero essa noite essa palavra na sua vida. Tudo na sua mão multiplicará se você obedecer a Deus. Se você ouvir a Deus. Por quê? Porque Deus tem uma missão. Deus tem uma missão. Deus tem uma missão para você. Outra coisa que eu ouvi de manhã do meu pastor, era que meu pastor dizia que quando Deus quer usar alguém, Ele usa porque está disponível. Quem não está disponível não pode ser usado. Porque quem não está disponível não pode ser ousado. Ora, você olhe para alguns textos bíblicos e veja como Jesus e muitos dos seus seguidores foram ousados e usados na missão. Alguns deles chegaram a dizer: nós não temos ouro, nós não temos prata, mas o que nós temos, isso você pode receber. Em nome de Jesus, levanta e anda. Você pode não ter ouro e nem prata, mas se tiver Jesus, algumas coisas vão acontecer na sua vida. Alguns milagres vão acontecer na sua vida. Você será um agente de transformação aonde você está. Eu quero profetizar uma coisa hoje na sua vida. Sua geografia vai mudar. A sua área de atuação vai mudar. Os lugares aonde você está serão mudados por causa da presença do Espírito Santo na sua vida. Por isso, ouça o que Jesus vai dizer: quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim, e vós também testemunhareis, porque estás comigo desde o princípio. O que Jesus está dizendo aos seus discípulos não encerrou com aqueles discípulos, porque essa palavra ecoa durante toda a eternidade, e essa palavra nos alcança esta noite. Por que nos alcança? Porque nós somos testemunhas, porque nós somos aqueles que falam de Jesus pelo poder do Espírito. Por isso você precisa abrir seu entendimento, abrir sua mente, para que você entenda que Deus está levando você a um outro nível.
Ele quer levar você a um outro nível. Irmãos, eu quero dizer a você, as decisões de Deus para mim não dependem mais dele, porque eu sei o que ele quer para mim. As decisões de Deus para mim dependem de mim para que se cumpram. Às vezes eu me sinto incapaz, às vezes eu me sinto sem forças, às vezes eu me sinto sem a capacidade, mas Ele me capacita, Ele me abençoa, Ele me unge, Ele derrama a sua graça sobre mim, Ele faz o que tem que ser feito sobre a minha vida, para que eu possa corresponder aos anseios dEle. Então eu quero dizer a você, há uma necessidade de sermos audaciosos, de orar mais, de profetizar mais, de declarar mais, de fazer mais coisas. Ah, mas eu sou um pecador. Quem aqui não é um pecador? Somos todos pecadores, mas existe uma diferença. O sangue de Jesus nos lavou de todos os nossos pecados. Se Ele nos livrou de todos os nossos pecados, agora somos redimidos por seu sangue, somos regenerados pela sua missão. E se a sua missão está em nós, precisamos fazer a missão se cumprir. Não depende de Deus agora, depende de nós. E a minha pergunta a você esta noite: o que você tem feito para estar disponíveis na mão do Senhor? Vou usar o exemplo da última sexta-feira. Por favor, pare de tocar. O teclado é o teclado. Ele não vai deixar de ser teclado se ele não tocar. O teclado continuará sendo teclado. Mas qual a serventia do teclado se não houver quem toque o teclado? Na verdade, eu preciso estar disponível para tocar o teclado. E eu acho que o teclado pode fazer muitas coisas se eu estiver cheio da unção de Deus para tocar o teclado. Eu acredito que um louvor pode libertar, curar, transformar. Eu acredito que uma dança pode fazer muito mais do que as pessoas imaginam que é apenas uma dança. Eu acredito que um culto pode ser muito mais que um culto, apenas se nós nos disponibilizarmos a Deus para sermos usados. Porque se nós não formos usados, seremos mais uma peça de decoração. É igual aqueles pratos maravilhosos que você tem em casa. Os melhores pratos, os melhores copos, que estão guardados para uma visita. Bem, eu acho que isso é muito legal, mas eu prefiro que esses bons pratos, esses bons copos, estejam na minha mesa, para honrar aqueles que estão comigo todos os dias. Se isso não tiver serventia, para que eu tenho essas coisas? O Espírito Santo está dizendo a você: eu quero usá-lo, eu quero transformá-lo, eu quero levar você a lugares que você nunca imaginou ir antes. Eu quero tentar fazer através de você muitas coisas. Eu sempre digo isso para alguns que me conhecem. Apesar de mim, o Espírito Santo me usa. Não é que eu seja uma boa pessoa, não é que eu não tenha pecado, é porque eu entendi que eu preciso ser usado. E não importa o que as pessoas vão dizer, eu vou orar, eu vou profetizar, eu vou declarar, até que Ele venha, porque Ele precisa vir. Ele precisa vir, e Ele precisa vir por causa de você e de mim. Imagina se Moisés não tivesse subido a um monte. Imagina se Josué não tivesse no pé do monte. Imagina se Abraão não tivesse ouvido a voz de Deus. Imagina se José e Maria não tivessem ouvido a voz do anjo. Ou se Paulo não tivesse encontrado Jesus na estrada de Damasco. Imagina se essas pessoas
não tivessem recebido a missão e cumprido a missão. Eu quero dizer a você, você já tem uma missão. Chegou a hora de cumprir a missão. Chegou a hora de você dizer: chega, basta. Essa vida medíocre de crente eu não quero mais. Eu quero ser um homem, uma mulher usada por Deus. Eu quero ser alguém que o Senhor levante para fazer alguma coisa nessa terra. Eu quero que o Senhor me use como nunca me usou antes. Talvez eu não tenha o dom que eu falei ainda agora, o dom de profetizar. Mas se eu tiver o dom de dar conselhos sábios, já vai fazer uma grande diferença na terra. Se eu tiver o dom de profetizar, já vai fazer uma diferença na terra. Se eu tiver o dom de discernimento de espírito, vai fazer uma diferença gigantesca. Por quê? Porque eu estou cooperando com o Espírito Santo para a edificação do corpo de Cristo. Sabe uma das coisas que eu gosto muito de Efésios, capítulo 4? Não é o capítulo 11, não é o versículo 11, é o versículo 12. Abra a sua Bíblia aí, por gentileza. Efésios 4, 12. Efésios 4, 12 é mais importante para mim do que 4, 11. Você sabe que essa igreja, ela nasce debaixo de uma visão dos 5 ministérios. Eu acredito que um dia nesta casa, nós teremos toda a pluralidade desses ministérios, em todas as áreas de nossa casa. Nas crianças, nas mulheres, nos homens, em todas as áreas. A pluralidade desses ministérios se tornará uma verdade. Que eu creio nesta visão que Deus deu a esta casa. Nós não somos apenas uma casa apostólica porque temos um apóstolo. Nós somos uma casa apostólica porque Jesus é o nosso apóstolo. E Ele deu dons aos homens. Olha o que diz o 12. Eles são responsáveis por preparar o povo santo para realizar sua obra e edificar o corpo de Cristo. Esse versículo não está falando só comigo. Esse versículo está falando com você. O Espírito Santo derramado em você será responsável para te ativar, te capacitar, te alinhar, te desenvolver para preparar um povo santo. Eu posso ouvir um amém por isso? Você foi chamado para preparar um povo santo, para realizar uma obra que não é do homem, uma obra que é de Deus. Aí ele vai dizer, no versículo 11 agora, ele vai dizer que alguns foram chamados. Ele designou alguns para o ministério apostólico, outro para o ministério profético, outro para o ministério de evangelista, outro para o ministério pastoral e outros para o ministério de mestre de ensino. Tudo isso capacitados pelo Espírito Santo, por Cristo, para mover a terra. Você vai mover a terra. Você não entendeu isso? Você vai mover a terra. Seja debaixo de uma árvore, no meio de um rio, num grande arranha-céu, no teu trabalho, na tua escola, na tua universidade. Não interessa onde você esteja, você vai movimentar aquele ambiente com a presença de Deus na sua vida. Porque você precisa movimentar o ambiente. Porque você tem uma missão. Porque a sua missão precisa ser concluída. E a missão que não foi dada só aos pastores, foi dada à igreja. A igreja, ela é poderosa porque Ele é poderoso. A igreja é eficaz porque Ele é eficaz. A igreja gera ambientes espirituais para que Ele se manifeste. Quando nós cantamos, quando nós dançamos,
nós estamos gerando ambientes espirituais. Esses dias eu ouvi uma coisa de alguém muito importante para mim. Ele bateu no meu ombro e disse: os apóstolos mudam os ambientes. E eu olhei para aquilo e disse: aprenda a mudar os ambientes. Aonde você chegar, os ambientes precisam mudar. E você precisa carregar isso dentro de você. Irmãos, aquilo como se fosse alguma coisa que me impulsionasse. Aquilo me impulsionou tão fortemente que eu disse para Deus: aonde eu chegar, aonde eu estiver, eu quero mudar o ambiente. Eu quero ser percebido, não por causa do aroma do meu perfume ou a roupa que eu visto, mas eu quero ser percebido pela glória que eu carrego, pela unção que eu carrego, pelas palavras que eu libero, para que eu possa dizer que é Deus que usou e tem usado a mim, mesmo apesar de mim. Porque não adianta você se autoproclamar alguma coisa, você não é. Mas Ele pode fazer o que Ele quiser na sua vida. O menino que estava cuidando das ovelhas do seu pai foi escolhido por Deus antes do profeta entender. Deus está escolhendo gente essa noite aqui. O menino estava lá. O menino estava escondido. Talvez com algumas informações muito legais. Como servir a Deus. Talvez aquele menino tenha ido à sinagoga diversas vezes. Talvez tenha ouvido na sua casa o poder de Deus. Então ele compunha, ele pegava uma harpa e estava cantando algumas coisas. Mas o coração daquele menino foi escolhido por Deus para mudar a história de uma nação. Eu quero dizer uma coisa hoje. Alguns de nós podemos ser escolhidos por Deus para mudar as histórias das nações da terra. Alguns de nós podemos ser escolhidos por Deus para mudar as histórias de empreendimentos nessa terra. Podemos ser escolhidos por Deus para mudar a história de várias coisas nessa terra, porque Ele escolhe quem está disponível para isso. Qual é o seu nível de disponibilidade? Eu não posso falar isso por você. Eu posso falar isso por mim. Eu posso dizer o que eu faço. O sacrifício, as entregas, as dores. Porque eu creio que sobre todas as coisas que existem nessa terra, o Senhor, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou que nós pensamos. Às vezes eu fico olhando para algumas coisas que acontecem na minha casa, na minha família. E eu fico dizendo: Senhor, quem sou eu? Quem sou eu para ser alcançado por tanta misericórdia e tanta graça? Quem sou eu, Senhor, para ser lembrado pelo Senhor, para este ou aquele mover? Quem sou eu? E às vezes eu só ouço sua disponibilidade. Esses dias eu e Cristo vamos pregar num lugar onde o pastor falou para nós: pensei que vocês não viriam, porque a nossa igreja é pequena, a nossa igreja é pobre. Eu disse a ele: não é a sua igreja, é a igreja do Cordeiro. Ela não é pobre, ela não é feia, ela não é pequena. Porque eu entendo hoje que eu sou um provedor para a igreja do Senhor. Eu carrego uma unção para a igreja do Senhor. Por isso eu decidi não ir em todos os lugares hoje. Não é porque eu não quero, é porque eu quero ir aonde Deus me enviar. Porque nem todos os lugares que eu vou, Deus realmente me enviou. Eu entendo isso hoje. Aos 48 anos de idade, eu já entendo que tem coisas que eu fiz para me vangloriar.
Mas eu não quero me vangloriar de nada. Eu quero a presença do Senhor na minha vida. Por isso o Senhor pode levantar a gente aqui hoje para fazer coisas que você nunca imaginou fazer. Porque você nasceu para manifestar a glória de Deus. Você tem que entender isso hoje. Mais do que nunca. Mais do que nunca. O Senhor vai te honrar se você for disponível. O Senhor vai abrir o caminho se você for disponível. O Senhor vai abrir portas se você for disponível. Existe uma promessa. A promessa está quando ele disse: se você perde sua vida por amor a mim, você a achará melhor do que a perdeu. Eu não sei se você está disposto a perder alguma coisa por amor a Ele. Eu não sei se você está disposto a perder a sua fama, o seu nome, aquilo que você acha que é importante. Mas tudo que você tem nessa terra não é mais nada importante do que Deus tem para a sua vida. Eu acho que algumas coisas nós temos que aprender hoje. E aprenderemos hoje a deixar o Espírito se mover dentro de nós. Existia uma canção antiga que dizia: o Espírito Santo se move em você. O Espírito Santo se move em você. E Ele precisa mover através de você. Suas lindas mãos, seus lindos pés, seu lindo rosto. Você nasceu com todas essas belezas para manifestar a glória de Deus. Mas se você não está disponível, não vai adiantar nada. Eu conversando com um dos jovens que estavam lá no CONAP, o menino disse para mim: eu larguei tudo para vir ao Brasil. E eu perguntei o que era tudo. E ele foi me dizendo algumas coisas. Eu disse: Senhor, que loucura é essa? Mas o menino dizia uma coisa muito claramente para mim. Ele dizia: pastor, se eu não largar tudo, como é que eu vou ter o tudo de Deus na minha vida? Eu estou desafiando você a entender isso essa noite. Entenda isso essa noite. Tem algumas coisas que você precisa jogar. Você não vai poder subir a montanha. Tinha uma música das Asas da Adoração que dizia: estou subindo a montanha, subindo a montanha, subindo a montanha. Mas ninguém sobe uma montanha íngreme com um peso maior do que ele na costa. Alguns de nós vamos ter que deixar os pesos para trás para subir a montanha. Sabe, isso é uma palavra dura talvez, mas é uma palavra que eu quero dizer a você: Deus nunca te deixará no meio do caminho. Deus nunca te abandonará. As circunstâncias podem até não ser favoráveis em alguns minutos, em alguns momentos, mas o Senhor será alguém que estará sempre com você. Você crê nisso? Deixa eu só abrir um texto que o Senhor está falando no meu ouvido. Eu abri certinho no texto que o Senhor falou no meu ouvido. Abra sua Bíblia. Deuteronômio capítulo 20. Fica de pé, por favor. Chacarabassúria.
Esse texto não é a resposta para todos, mas esse texto é a resposta para alguns essa noite. Na minha versão diz o seguinte: quando saíres à batalha contra os teus inimigos, e vires cavalos, carros e exército mais poderoso do que o teu, não os temerás, porque o Senhor, o teu Deus, que tirou da terra do Egito, está contigo. Quando vós achegardes ao combate, o sacerdote virá à frente e falará ao povo, dizendo: ouve, ó centro cristão da família, hoje vos achegueis ao combate contra os vossos inimigos. Que não desanimem o vosso coração, nem temais, não temais, nem vos atemorize diante deles, pois o Senhor, o vosso Deus, é quem vai convosco. Ele vai combater contra os vossos inimigos para salvar vocês. Para salvar vocês. Não sei para quem é esse texto, mas não tenha medo de sair à batalha. Não tenha medo de enfrentar os carros, os cavalos e os exércitos, porque o poderoso Deus está com você. Quando você imaginar que não é possível, Ele é poderoso para fazer possível. Quando você achar que é pequeno, Ele te faz grande. Quando você achar que não terá força, Ele te fortalecerá. Quando você achar que não terá coragem, Ele dará coragem a você. Por quê? Porque Ele vai à frente. Ele vai à frente. Está com medo? Tu tem medo de entregar? Entrega. Tu tem medo de dizer, eu não vou conseguir? Vai e entrega. Porque Ele vai usar você. Ele vai usar você para o enfrentamento de situações que você nunca imaginou enfrentar. Porque Ele quer fazer algo novo. Mas Ele não vai fazer nada com os covardes. Ele não vai fazer nada com os medrosos. Ele não vai fazer nada com aqueles que têm medo de arriscar. Ele não vai fazer nada com aqueles que têm medo de ficar num momento sem estabilidade. Ei, a vida com Deus é algo muito, muito importante. Mas a única segurança que você tem em Deus é que Ele não te abandonará. Ele não te deixará. Ele não fará você morrer no meio do caminho. Agora, eu preciso ter coragem. Eu preciso entregar a minha vida. E eu preciso que o Espírito Santo venha na minha vida, para que eu possa fazer o que Ele espera que eu faça. O que você quer que Deus faça na sua vida? O que você quer que Deus transforme na sua vida? Você não está cansado? Você não está cansado das mesmas lutas? Dos mesmos ciclos de derrota? Você não está cansado das mesmas situações que você enfrenta ano após ano? Você não está cansado de tanta escassez? Você não está cansado de tantas lágrimas derramadas, porque as coisas não mudam?
Se você está cansado, diga ao Espírito Santo: eu estou aqui essa noite. Eu estou aqui para fazer mais do que eu consigo. Porque não é você, é Ele. A diferença da igreja hoje é que a igreja precisa entender que ela tem uma missão. Seja alguém que decida assumir sua missão. Pare de olhar para a missão dos outros. Porque alguns que entendem as suas missões estão fazendo alguma coisa. E às vezes nós estamos vivendo uma escassez. Porque nós dissemos: eu não quero isso para mim. Preciso dizer uma coisa: não foi você que escolheu Jesus, foi Jesus que escolheu você. Feche seus olhos. Fica de pé, por gentileza. Para ficar sabendo de todas as informações de nossa igreja, acesse www.centrocristãodafamilia.com.br ou siga-nos através de nossas redes sociais, Facebook, Instagram e TikTok, com o @Centro Cristão da Família. E para ficar sabendo da nossa programação da Igreja Centro Cristão da Família, permaneça conectado conosco. Hoje, quarta-feira, temos a nossa igreja nas casas. Nossos grupos de alcance se reúnem nas casas em vários pontos estratégicos para um encontro incrível com Jesus. Na quinta-feira, para você que é jovem e adolescente, no bairro da Pedreira também temos o grupo de alcance. Encontre o ponto mais próximo de sua casa e venha fazer parte dos nossos reais. Na sexta-feira, nós temos o nosso culto Sexta-feira, que inicia às 19h30 na nossa igreja. Você também pode ver essa e outras pregações no YouTube /Centro Cristão da Família. Sejam muito bem-vindos à nossa Casa Apostólica.